E só um pouco do porquê que eu gosto tanto disso. Durante o ensino médio, na verdade, no terceiro ano, eu descobri que as plantas não eram tão estáticas e chatas como eu achava. Nossa, a planta ali paradinha, né? Não parece ter algo de muito interessante. E aí, quando eu comecei a estudar e eu vi a complexidade das plantas, eu fiquei apaixonadíssima por elas. E aí foi uma das razões que eu quis fazer biologia. Depois, durante a graduação, eu conheci os insetos e aí eu vi que eles eram tão pequenininhos, mas tão complexos, e aquilo também me encantou. E aí foi quando eu pensei, preciso fazer um mestrado em entomologia, eu preciso me aprofundar mais, porque eu adorei descobrir os insetos. E aí foi quando eu encontrei no mestrado as bactérias, que eram menores ainda e eram tão complexas quanto. Eu falei, nossa, me apaixonei de novo. E então, é por isso que eu amo esse tema, e eu segui então o meu doutorado na biologia molecular, trabalhando mais ainda com os micro-organismos. Então, nós vamos conversar hoje dessas interações, e eu espero que vocês fiquem maravilhados assim como eu. Então, o objetivo da nossa apresentação hoje é aumentar a percepção da complexidade das relações entre insetos, plantas e micro-organismos. Eu quero que ao final dessa palestra vocês pensem, uau, como é incrível as relações e a complexidade e a beleza dessas interações entre esses organismos tão distintos. Então começo com essa frase, né? Nunca fomos apenas indivíduos. Esse artigo, na verdade é um artigo que vai falar sobre como eu vou explicar um pouquinho ele mais em detalhe depois, mas ele vai falar sobre nós nunca estivemos sozinhos, nunca fomos só nós. Temos uma comunidade gigante de bactérias, de fungos, de vírus associados a nós que fazem toda a diferença na nossa vida. E aí, nisso, vem o termo de simbiose. Só relembrando um pouco, alguns devem ter esse conhecimento, o número de células bacterianas no nosso corpo foi mostrado ser semelhante ao número de células humanas que nós temos. Então veja o tanto de micro-organismos associados a nós. A taxa metabólica deles é extremamente alta em nós. Então eles estão lá, não só em grande número, mas exercendo muitas funções. E aí o termo simbiose foi cunhado por Debar lá se eu não me engano, em 75, e ele vai falar sobre isso, que simbiose, o termo vem de viver junto. E aí, normalmente quando a gente olha a simbiose, você vai pensar que, normalmente vem à nossa mente que é algo sempre benéfico, né? Algumas pessoas têm isso em mente, que é sempre benéfico. Ou vão lembrar, quando olha simbiose, daquelas relações que a gente tinha, quando a gente estuda sobre comensalismo, mutualismo, parasitismo. É tudo isso. Mas essas relações são muito mais complexas do que isso. Na verdade, não é 100% benéfico para um e 100% para outro, como no mutualismo, e nem 100% benéfico para um e 100% ruim para o outro no parasitismo, por exemplo. Existe um gradiente de interações. E aí esse gradiente é bem complexo. Então a gente está ali, as relações estão ali no meio, e tudo isso a gente vai chamar então de simbiose. São organismos diferentes interagindo e vivendo em conjunto. Quando a gente pensa em insetos, a simbiose em insetos, aí se torna tudo muito mais divertido e muito mais legal de ser estudado. É meu viés, né, gente? E os insetos são incríveis, e vamos começar um pouco falando sobre eles, então, que é o foco da nossa palestra hoje. As relações dos insetos com as bactérias, ela se tornou tão íntima que, veja só, os insetos desenvolveram células especializadas para abrigar bactérias, abrigar os simbiontes. Então, veja lá, é um bacteriócito, esse é o nome que nós damos para essas células. E essas células, elas podem se agrupar e formar o que nós chamamos de um órgão, um bacterioma. Olha o grau de especificidade dessa relação, de anos evolutivos
muitos anos evolutivos que levaram a essa associação tão próxima, tão íntima dos insetos com as bactérias, com os fungos. E aí, quando essa associação é assim, dessa proximidade tão alta, nós chamamos eles de simbiontes primários, que são aqueles que têm redução de genoma muitas vezes, porque eles deixam de ser, praticamente eles deixam de ser um organismo para ser uma organela. Eles não conseguem mais viver separados dos seus hospedeiros, porque falta neles vias metabólicas essenciais para a vida. E da mesma forma, o inseto também falta algumas vias que ele é suprido pelo inseto. E veja como é interessante isso. Um ponto importante, eu falei simbionte. Então esse é um termo que a gente usa para falar, principalmente esse termo quando a gente usar o simbionte do inseto, a gente está falando do simbionte positivo, do simbionte que está associado a ele de uma forma normalmente positiva. Mas como a gente falou, né, a definição do termo é mais ampla do que isso. Mas cunhou-se usar esse termo quando a gente está falando daqueles mais próximos. Então veja lá, aqui nós estamos vendo o afídeo, né, um pulgão, que tem o bacterioma dele formando essas cadeias, né, de bacteriócitos. Aqui dentro nós vemos a célula da bainha, o nucleolo, o núcleo, e em volta dele, aqui tudo em rosinha ou roxo, são as bactérias, são as buquineiras. Aqui na mosca do sono, né, que transmite a doença do sono, a Tsetse, nós temos aqui também o bacterioma, perto entre o intestino médio e o anterior. E olha aqui, formando então esse órgão, que no meio normalmente é sincicial, e aí temos os bacteriócitos ali agregados. No caso da Tsetse, então por que eles criaram esses órgãos? Por que essa relação tão próxima? O afídeo a gente vai falar mais pra frente, mas no caso da mosca, ela se alimenta de sangue, aí você tá vendo ela engurgitada, né? O abdômen cheio de sangue. E aí o que acontece? A alimentação de sangue, ela não é balanceada. E aí falta a vitamina B. E como o inseto adquire isso? Ele adquire por meio do simbionte. No caso é o Inglesworthia, que é esse simbionte que vai prover para a Tsetse a vitamina B que falta na sua alimentação. Então, tendo tudo isso em vista, não faz muito sentido que a gente analise tudo tão separadamente. Estude só o inseto, estude só a planta, estude só o micro-organismo. Agora eu estou desdenhando, né, e desmerecendo o trabalho das pessoas que estudam arduamente cada um deles separado? Não, eu não estou falando no sentido pontual, estou falando no sentido geral. É de extrema importância que estudem os insetos, que estudem as bactérias, que estudem as plantas, mas também é de extrema importância que hajam pessoas que estudem a relação de todos eles juntos e que unam o conhecimento de um com o outro. Porque dessa forma, porque não tem como tirar, né, na natureza as bactérias, a planta. E a planta, quando você está estudando, ela também tem toda essa comunidade, né, de insetos e outros organismos associados. E aí, nós entramos então nos exemplos que eu vou trazer para vocês sobre essas relações tão interessantes e surpreendentes. Eu tenho certeza que você vai se surpreender de ver algumas delas e vai se encantar assim como eu, assim espero. O simbionte, eu vou usar esse, para mim é uma das melhores revisões nesse tema, é do Frago, e ele vai falar sobre isso. Esse é o título do artigo, vai falar simbiontes de insetos como atores, né, jogadores ocultos nas interações inseto-planta. E ele vai falar justamente de várias relações que a gente não pensa, mas que os micro-organismos desempenham uma função crucial, tá? E ela é extremamente didática, ela divide ali as interações entre A, B e C, e a gente vai comentar um pouco disso. E eu fui lendo, claro, para trazer atualizações para vocês, porque o artigo não é tão recente, então eu fui buscando atualizações e vendo como é que está o estado da arte atual
de cada um dos artigos que a gente vai citar aqui, tá bom? Então vamos começar ali com o primeiro, que é o A, que é os simbiontes de insetos podem influenciar o uso de plantas hospedeiras, afetando as interações do hospedeiro com os seus inimigos naturais. Então a gente vai falar desse caso. Então a primeira coisa, qual que é a primeira coisa, na verdade, que vem na sua cabeça quando fala como os micro-organismos podem ajudar ou estar envolvidos nas interações inseto e planta? Pensa aí um pouquinho. Se você for como eu vou pensar como a gente, que agora está super em alta os probióticos e aí as bactérias estão, né, na mídia. Aí você vai pensar talvez, auxílio na digestão, auxílio nutricional. Então ela está de alguma forma melhorando a digestão dos insetos. Sim, então vamos começar por esse. Aí estão os pulgões, né? Voltamos a falar dele, como disse, a foto que a gente já viu agora mais em detalhe, o núcleo, nucleolo, e aqui as bactérias, as buquineiras, todas ali preenchendo o bacteriócito e formando o bacterioma. Então, o que acontece? O pulgão ele vai se alimentar de floema, que é uma alimentação que carece de vários aminoácidos essenciais. E como é que o pulgão consegue sobreviver sem esses aminoácidos essenciais? Na verdade, ele não consegue. Por isso, ele tem as buquineiras e outros simbiontes que vão fazer a conversão desses aminoácidos não essenciais para converter em aminoácidos essenciais. E aí foi vendo isso, as pesquisas foram se atualizando e foi vendo que essa relação é extremamente complexa. Não é só a buquineira lá produzindo os aminoácidos não essenciais e tendo todas as rotas metabólicas para isso, exportando para o inseto. Não, eles foram vendo que pedaços estavam no inseto, pedaços estavam na buquineira. Então, é complexo, porque sai pela membrana da bactéria, tem que sair pela membrana do bacteriócito, vai para o inseto, volta para lá. Então tem toda essa troca para fazer para no final ter esse objetivo de suprir o inseto com aminoácidos essenciais e a bactéria com os não essenciais. E ali nós temos o nosso segundo exemplo. Veja só, o que você acha que é isso? Com certeza tem gente que trabalha com percevejo e já está achando lindo. São as ninfas de percevejo. Então elas estão aqui, e aqui são os ovinhos, veja, os ovos e as ninfas acabaram de sair, né? São as recém-nascidas. E o que é isso preto aqui, ó? Isso são cápsulas de bactéria. Então, perceveja não, né? O percevejo fêmea, ao depositar os ovos, ele deposita também essas cápsulas que estão repletas de simbiontes. E o que acontece? Olha lá, a ninfa, assim que ela eclode, que ela sai do ovo, ela vem e se alimenta dessas cápsulas e dessa forma ela adquire o simbionte. E o que acontece se ela não adquirir? Se ela não tiver o simbionte, né? Não se alimentar da cápsula? Então essas são duas espécies que a gente vai comentar. E veja só, aqui é quando ela se alimenta e aqui é quando ela não se alimenta da cápsula e não adquire o simbionte. E aqui é outra espécie quando se alimenta e quando não se alimenta da cápsula. Então elas têm o seu desenvolvimento prejudicado, a coloração prejudicada, e eles estão então essenciais para que essa espécie sobreviva. Agora, vamos voltar ao ponto, interação inseto-planta. Esse daqui é um dos meus favoritos, porque quando a gente pensa assim, o que faz um inseto ser praga? Você vai pensar talvez no genótipo do próprio hospedeiro, né? Deve ser alguma... O aporte metabólico do inseto, né? As enzimas, enfim, o modo como ele lida com o alimento. Isso faz ele ser uma praga. Ok, tá no genótipo do hospedeiro? Sim. Mas também o status de praga pode ser conferido via simbionte. E é isso que a gente vai ver nesse artigo.
Primeiro eu quero clarificar algo, né? O conceito de praga, às vezes eu não gosto de chamar o inseto de praga, porque eu gosto deles, mas os insetos são considerados pragas quando ele atinge um nível de dano econômico. Então, isso estava acontecendo com essa espécie aqui, a Megacopter punctatissima. Nome difícil, mas então esses percevejos, tanto ela quanto a cribária, eles são lá do Japão, só que eles ficam em áreas separadas, né? Mas eles são muito próximos na questão do genótipo deles. Eles são muito próximos geneticamente, só que essas diferenças morfológicas e tal. Só que a cribária não é praga de leguminosas, e a punctatissima é uma praga importante lá de feijão, de soja. E aí eles começaram a pensar, mas por quê? Se elas são tão semelhantes, por que uma é praga e a outra não? E foram começar a estudar isso. E aí eles desconfiaram então dos simbiontes, das bactérias associadas, e voltaram então naquilo que a gente estava vendo das cápsulas, né? E trocaram as cápsulas. Trocou a cápsula da punctatissima com o da cribária. Quando fez essa troca e eles se alimentaram dos simbiontes diferentes, veja lá o que aconteceu. A cribária então se tornou praga, se desenvolveu muito bem, se tornou uma praga, se alimentou do feijão, da soja. Já a punctatissima não tanto, não foi bem sucedida mais. Então veja só, os simbiontes, os micro-organismos conferindo essa status de praga. E por que isso acontecia, né? Por que eles chegaram à conclusão que uma era praga e outra não? Aqui nós estamos vendo os ovos e as ninfas. E aqui é o controle, né, da punctatissima. Nesse tem uma alta taxa de sobrevivência das ninfas. Já na cribária, quando elas se alimentavam, né, do feijão, da soja, a taxa de mortalidade das ninfas era muito alta. Quando eles fizeram a troca de simbiontes, de bactérias de um para outro, aumentou muito a taxa de mortalidade da punctatissima, que era a praga, e aumentou quase 100% de viabilidade dos ovos na cribária. Então, olha lá, que interessante o papel das bactérias exercendo aqui. Agora, veja esse exemplo. Nós temos uma larva se alimentando de uma planta. E o que é esse verde fluorescente, né? Antes disso, essa daqui é uma larva, essa larva que a gente está vendo aqui embaixo, né? Essa larva vermelha, do besouro da batata, né? Que nós estamos vendo ele aqui. Esse é o adulto, essas são as larvas. E aqui é ela se alimentando então da folha. O que é isso verde fluorescente? São as bactérias que eles marcaram da saliva. Então, eles marcaram a saliva, as bactérias na saliva do inseto, e viram que assim quando a larva está se alimentando da folha, o que acontece? Ele vai depositando saliva, mas junto com a saliva a bactéria também. Tá, por que ele faz isso, né? Por que ele coloca a bactéria ali? As bactérias, veja só, esse eu achei muito interessante também. As bactérias são usadas para enganar a planta. Por quê? Porque quando a planta vai se defender de um micro-organismo, ela usa uma linha de defesa. Quando ela vai se defender de herbívoros, ela usa outra, que está associada ao ácido jasmônico. Já quando ela vai se defender das plantas, de micro-organismos, ela usa a via sinalização do ácido salicílico. Então, salicílico. E aí, quando a gente está vendo aqui ela depositando as bactérias, a planta pensa, ó, ok, estou sendo atacada por um micro-organismo. Então, acumula-se o ácido salicílico e isso faz com que diminua a quantidade de ácido jasmônico e essa via de sinalização seja bloqueada, fazendo então com que a planta não se defenda do inseto, porque ela foi enganada.
E aqui nós vamos ver, então, a bactéria aqui tridimensional sendo depositada na folha. E aqui, com o antibiótico, quando eles trataram, então, as larvas com o antibiótico, o tamanho da larva foi muito menor. Ou seja, as bactérias estavam ajudando também no desenvolvimento, no peso corpóreo das larvas. Já aqui, quando a gente está olhando a PPO, que é a fenol, que é a polifenol-oxidase, né, a atividade dessa enzima, veja só, e por que a gente vê isso, né? Primeiro explicando, o que a gente está medindo quando está olhando a PPO. A gente está medindo, é uma forma rápida e fácil de analisar como está a defesa via ácido jasmônico. E aí, vendo isso, as larvas que foram tratadas com antibióticos, ou seja, que nós eliminamos as bactérias, olha só como aumentou a defesa da planta contra o inseto. Aumentou bastante, ou seja, no controle, veja só, muito baixo. Ou seja, bactérias parando a defesa da planta contra o inseto, e aí faz então com que ele desenvolva muito melhor. Nesse outro caso, nós vamos ver essa relação agora com os inimigos naturais. E isso também eu gosto muito. Gente, eu sou muito empolgada mesmo com tudo isso, eu acho isso muito, eu acho fascinante tudo isso, então não se incomodem se toda hora eu falar que eu acho muito legal. Quando a planta está sendo atacada por um inseto herbívoro, né, ou outros insetos, ela consegue então liberar voláteis, né, que vão atrair inimigos naturais daquela praga, daquele inseto. Então, veja, é como se fosse um pedido de socorro da planta. Vem me defender dele. E aí ela libera esses voláteis e o inseto, o predador ou parasitoide, ele é atraído para a planta e assim ele consegue achar sua presa. Pensa só, em todos esses anos evolutivos, como isso foi se tornando tão próximo que o inseto, o predador, conseguiu associar o cheiro liberado pela planta, né, os voláteis, à presença da sua presa. Olha que legal. Então, o Aphidius herbe, que é essa vespinha, é uma vespa parasitoide. O que é um parasitoide? Parasitoides são esses insetos que parasitam outros insetos e têm o seu desenvolvimento, e os seus imaturos então vão desenvolver no inseto. Ele pode colocar os ovinhos do lado de fora do inseto, e aí nós chamamos dos ectoparasitoides. Pode colocar lá dentro do inseto, que a gente chama de endoparasitoide. Nesse caso, né, que nós estamos vendo aqui, essa vespinha, a Aphidius herbe, ela vai parasitar o pulgão, os ovos vão ser depositados, o ovo vai ser depositado lá dentro, e aí o imaturo vai sair e vai se desenvolver lá dentro do inseto, vai mumificar ele e sai então a vespa adulta já de dentro do pulgão. Então essa é a relação deles. Agora vamos onde entra a bactéria nesse caso. Os pulgões a gente já viu, né, da questão da buquineira, eles são muito estudados porque eles são um modelo muito interessante, né? Tem muitas relações fascinantes com bactérias. E aí ele também tem a Miltonella defensa, que é um simbionte secundário. Lembra que lá no início eu falei sobre os simbiontes primários, que são aqueles que têm uma associação muito próxima com seus hospedeiros, que tem às vezes redução do genoma, que um não consegue viver sem o outro, e é um longo período evolutivo já juntos. Já os secundários, eles não têm toda essa obrigatoriedade, eles estão só em parte da população, eles podem estar lá ou não, e quando estão, às vezes vão conferir, vão ter um impacto considerável no inseto, no hospedeiro. E é o caso da Miltonella defensa. Ela não está em todos os pulgões, mas nos que ela está, ela consegue conferir proteção ao pulgão. E como isso acontece? Primeiro que ela vai reduzir na planta a emissão de voláteis.
olha, ela diminui isso, então a planta vai chamar menos assim os seus predadores. E além disso, ela vai matar. Eita, olha, tô dando spoiler, vamos voltar aqui. Além disso, ela vai matar a larva do parasitoide dentro do pulgão. E como isso acontece? Eles descobriram, na verdade, que nem era só a bactéria. Veja só, não era só a bactéria que estava conferindo isso, não era só a Miltonella defensa, mas um fago, um bacteriófago associado à Miltonella defensa. Então esse fago, que chamado aqui que nós estamos vendo do APCE, esse fago, então, quando infectando a bactéria, ele produz faz com que a bactéria então produza uma toxina que vai matar, que vai atuar não sobre um inseto hospedeiro, mas essa toxina vai atuar diretamente na larva do parasitoide. Olha isso, olha como é complexo. E aí o que acontece? Eles fizeram os experimentos e viram que aqui o pulgão, quando a vespa deposita seus ovos, né, tem o desenvolvimento embrionário, né, dos ovos ali, sai a larvinha e no final sai a vespa. Quando tem só a Miltonella defensa, só a bactéria, acontece exatamente igual. Só que quando a Miltonella defensa carrega o APCE, que é o bacteriófago, aí sim, ó, ele mata a larva. E então nós temos o pulgão vivo, né? São e salvo, por causa dessa interação. Agora a gente vai entrar no B, que é a transmissão de simbiontes mediada pela planta hospedeira. Então, do que isso se trata? Aqui nós temos o besouro, né? Esse besouro chamado Lagria vilosa. Me perdoe porque não está em itálico ali. Então, nós temos essa espécie que ele está associado a bactérias que ficam em glândulas acessórias do sistema reprodutor dela, né? No caso, da fêmea. E aí, essas bactérias, elas estão ali presentes com qual função? A função delas, né, é que quando a fêmea deposita os ovos, ela cobre os ovos com uma substância que contém essas bactérias. E aí, é aqui que nós estamos vendo aqui por ficha, essas bactérias todas lá que eles marcaram elas e conseguiram ver. E aqui nós estamos vendo a larva, que na larva, então, ela vai se depositar nas criptas, criptas cutâneas da larva e vão formar esses agregados de simbiontes. Entendido o sistema, onde entra as interações com a planta e com a bactéria. A interação se dá como? Bom, esses besouros, eles adquirem essas bactérias não só verticalmente, como a gente viu anteriormente, que é a fêmea passando para a prole, mas elas também podem adquirir esse simbionte, olha só, de folhas mortas. Esse besouro, ele tanto passa o simbionte para as folhas mortas, quanto se ele se alimentar das folhas mortas que algum outro besouro já passou, ele pode adquirir. E aí eles viram que coloniza as bactérias, então conseguem colonizar os tecidos então da glândula acessória do besouro. E além disso, ele também pode passar esse simbionte para a planta. E aí ele fica aqui na planta, e aí outro besouro que vier, ele também vai ser inoculado com simbionte. Então veja só, além da transmissão vertical, que é da fêmea para a prole, temos também a transmissão horizontal, que é por meio do ambiente. Isso garante com que é uma estratégia excelente dessa bactéria, porque vai fazer com que ela permaneça no seu sistema, né? Que ela permaneça em associação com o seu hospedeiro. E qual que é o benefício do simbionte do inseto
está associado a uma planta, ficar lá na planta, se o final dele, o que ele quer mesmo é o besouro, é o inseto. Isso funciona como se fosse sementes incubadas, sabe? Então o simbionte consegue abrigo na planta quando então não tem um inseto por perto, e ele consegue se manter lá até o inseto chegar e até ele conseguir infectar o inseto. E o interessante é que, se você for analisar a filogenia dessas plantas, né, desses insetos, dessas bactérias, você vai ver que os ancestrais, né, os próximos, eles eram patógenos de planta. Então ele consegue sobreviver na planta porque ele sabe como faz isso. Ele reteve rotas metabólicas, reteve a estratégia para poder infectar a planta, mas nesse caso ele não traz um problema para a planta. Ele só se mantém lá, deixou de ser um patógeno de planta nesse caso e se tornou então um simbionte do besouro. Fazendo o quê? Esqueci de falar para vocês sobre isso. Vamos voltar aqui. Qual que é a função desse besouro, né? Dessa bactéria? Aqui, olha, os ovos do inseto com o simbionte, né, com essa camadinha que protege com simbiontes, então ele aqui saudável, só que aí quando eles retiraram a camada do simbionte dessa bactéria, o que aconteceu? E fungou. Um fungo parasita consegue então se aproveitar, né, se alimentar do ovo e aí a mortalidade. Então, a função dessa bactéria, nesse caso, é proteger os ovos do besouro. Caminhando para o final, essa daqui é o nosso penúltimo exemplo. Nós vamos falar, então, sobre, continuando nesse assunto dos patógenos vetoriais, né, dos patógenos vegetais que podem ser vetoriados por insetos e pode, então, evoluir para o mutualismo se o inseto se beneficiar de uma planta doente, que foi o caso que a gente viu, né, anteriormente, usando sendo uma rota de transmissão. E aqui nós estamos vendo esse besouro, o Dendrotonus valens. Esse besouro, então, ele, olha que interessante, ele é nativo dos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, ele não era uma praga importante de pinos, né, de eucalipto, de pinheiro, desculpa. Não era uma praga tão importante, era uma praga secundária, não causava grandes problemas e grande parte deles também estavam associadas à madeira morta. Não era um problema. Acidentalmente, ele foi introduzido na China e o que aconteceu lá? Na China, esse besouro tocou o terror. Ele se tornou extremamente agressivo e se tornou uma praga muito importante na China, matando pinheiros. Ele começou a matar as árvores, o que não acontecia antes, né, nos Estados Unidos. E aí começaram a estudar. E dentre dos estudos, né, eles começaram a estudar o fungo associado a ele. E estudando esse fungo associado a esse besouro, eles perceberam que o fungo era diferente, porque era um fungo nativo ali da China, era semelhante ao dos Estados Unidos, mas diferente. E esse fungo fez toda a diferença nessa relação. Ele que fez com que o besouro se tornasse uma praga muito importante na China. Como? O fungo, então, infectava a planta, porque ele é um fitófago, ele é um fitopatógeno, ele infecta a planta, causa um dano, mas não mata a planta. E aí, esse é o hospedeiro dele. Só que ele começou, então, a infectar... Não, ele já infectava o besouro, né? E tinha toda essa relação do besouro trazer ele para a planta. E ele é um simbionte forético, que a gente fala, né? Que ele tem essa simbiose por forésia, que é quando uma bactéria, um fungo, ele pega uma carona, né, com o hospedeiro. Então ele não tem grandes efeitos ali aparentemente não tinha grandes efeitos sobre o besouro, mas era o patógeno da planta. E o que ele fazia lá na planta? Além de ser um problema para ela, veja só, ele induzia níveis
de 3-careno. Essa substância fazia então com que a planta se tornasse mais atraente ainda para os besouros. Então ele causava agregação dos besouros nessa planta. Então aquele besouro pacífico, que não causava tantos problemas, que não agregava tanto, que se alimentava mais de madeira morta, de repente ele começou a agregar em massa nesses pinheiros, por causa justamente disso. O fungo modificava os voláteis da planta, fazendo com que ela expressasse o 3-careno, que é um alomônio do fungo, e um caromônio para o besouro. E nisso, então, ela inoculava a planta e substituía aquele fungo que era antigo, né, o outro, e ele era muito mais agressivo e conseguia fazer isso. Então, olha só. Qual que era o benefício depois que foi visto para o inseto? Esse fungo também reduzia as defesas da planta. Então, o inseto conseguia se alimentar da planta com defesas reduzidas e ele conseguia achar a planta porque o fungo fazia ela liberava esses voláteis que então esses besouros eram atraídos para ela. Impressionante. Então, por fim, a gente ainda vê uma comunidade de simbiontes que pode desenvolver uma interação mais complexa ainda. E como, né? Vamos finalizar aqui com a chave de ouro. No caso desse outro besouro, nós temos que ele era... esse besouro, quando ele atacava a planta, ele é associado com dois fungos diferentes. Um fungo é importante na hora de diminuir as defesas da planta. Então, esse fungo é importante no estabelecimento do inseto na planta. E ele tem um outro fungo que ajuda o inseto a se alimentar, né, na parte nutricional do besouro. E aí, só que, veja só, um fungo compete com o outro. Então, quando o inseto está lá se alimentando pela primeira vez, se estabelecendo na planta, o que acontece? Esse fungo que ajudava a suprimir a defesa da planta, ele está a todo vapor, produzindo e ajudando o inseto a se estabelecer. Mas com o decorrer do tempo, quando o inseto já se estabeleceu, foi verificado que o outro fungo assumiu o controle. Nossa, o que acontecia, né? Por que o primeiro fungo foi reprimido e o outro, então, assumiu o controle? Veja só, quem que controla isso? Aí você vai pensar, o inseto, né? Porque ele não está precisando mais. De uma certa forma sim, mas o meio como o inseto usa para manejar esses dois simbiontes lá dentro dele, que são espécies competitivas, né? Competidoras, ele usa uma bactéria, a Streptomyces. E aí, na verdade é a actinobactéria, desculpa, gente. Então ele vai usar a actinobactéria, que vai produzir uma substância antimicrobiana que vai agir somente no primeiro fungo e não no segundo. Olha só. Então, por meio de uma bactéria que produz uma substância antimicrobiana, o inseto então consegue reduzir os níveis do primeiro fungo, que ajuda no estabelecimento, e aumentar a quantidade do outro fungo que está envolvido então no desenvolvimento desse inseto. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que tenha sido novidade para vocês todas essas relações e interações interessantes que eu trouxe aqui para vocês. Foi com carinho, porque eu gosto muito de falar sobre isso e estou aqui disponível então para perguntas. E antes eu quero mesmo finalizar dizendo que no seu trabalho, né, considere também os micro-organismos. Considere eles, porque eles podem ser esses jogadores escondidos, eles podem ser essa peça-chave nas relações que você estuda. Então, né, pode falar lá com o seu orientador, pensar num projeto, incluir os micro-organismos, ou simplesmente leia um pouco mais sobre isso e veja como
como é que os micro-organismos podem estar atuando nesse meu tópico de pesquisa, né? No meu organismo, seja ele humano, rato, planta, como os micro-organismos estão afetando essas relações. Então, fica a reflexão aí para vocês pensarem, a dica de trabalho, tá certo? Estou aqui disponível para perguntas, esse é o meu contato, caso vocês queiram entrar e falar comigo.